O tanque abaixo possui uma comporta retangular à esquerda com 5 metros de largura, de modo que um determinado fluido exerce uma força sobre ela até então desconhecida. Assim sendo, calcule a intensidade dessa força, assim como a localização do seu Y, do centro de pressão, e a leitura P1 no manômetro. Aqui, ele dá a densidade relativa do mercúrio, que é 13,6. Ele também dá o peso específico da água, que é 10⁴ Newton por metro cúbico, e dá também o momento de inércia da comporta, que será a base vezes a altura ao cubo, dividido por 12. E aqui é o nosso desenho. O nosso desenho tem o seguinte: a comporta está inclinada, formando um ângulo de 30 graus com a superfície. Não sabemos a altura dela, por isso que eu coloquei W aqui, porque a gente vai descobrir logo mais à frente. E aqui é a pressão manométrica que ele pega. Então, a gente pode fazer o seguinte. Para calcular a força, a gente sabe que F igual a pressão no centroide vezes a área. De modo que essa área é somente a área da superfície submersa. Nesse caso aqui, você, quando for calcular a área, que será a área vai ser igual a base vezes a altura. A base da comporta a gente tem. A altura a gente vai precisar descobrir. No entanto, a altura que a gente vai descobrir não será a altura total. Será apenas essa altura que vai daqui até aqui, que é a altura da parte da comporta que está submersa. Então, precisamos descobrir quem é W. Pela relação do triângulo com o seno, a gente tem que, fazendo aqui um canto, a gente tem o seguinte: seno de 30 é igual a 7, que é essa altura aqui, que também pode estar aqui, dividido por W. Isolando W, que é o que a gente quer descobrir, a gente vai ficar com 7 dividido pelo seno de 30, que isso vai nos dar uma altura de 14 metros. Sabendo disso, a gente tem como calcular a área dessa comporta. A área vai ser base, que é 5 metros, vezes essa altura, que é 14 metros. Essa área vai ser 70 metros quadrados. Agora, voltando aqui para a força, a gente tem que a força é igual a pressão no centroide, vezes a área. A pressão no centroide é o que? É o peso específico da água, vezes o HC, e vezes a área. Quem será o nosso HC aqui? O nosso HC será a metade dessa altura aqui, porque é H do centroide. Essa comporta é uma comporta do tipo retangular, então o centroide dela está localizado no meio dela. Logo, a altura do centroide vai estar no meio dela. Então, sabendo que isso aqui é 7, a gente vai e coloca ele dividido por 2. O peso específico da água é dado na questão, que é 10⁴, vezes 3,5, vezes a área. E encontramos nossa força, um valor de 2.450 milinewtons. Pronto, encontramos a intensidade da nossa força. Agora, precisamos encontrar a localização do nosso Y do centro de pressão. O nosso Y do centro de pressão é o que? É o Y do centroide mais o momento de inércia da comporta dividido pelo Y do centroide vezes a área. Nosso Y do centro de pressão vai ser o Y do centroide,
quem vai ser 7 mais o momento de inércia da comporta que foi dado lá em cima na questão, que vai ser o quê? Base, colocar aqui no canto, base vezes a altura ao cubo dividido por 12. Então vai ser 5 vezes 14 ao cubo dividido por 12. Isso daqui dividido pelo y do centroide, que é 7, que multiplica a área, que é 70. Fazendo esses cálculos, a gente encontra que o nosso y do centroide será 9,3 metros. Então, ele está localizado em uma altura de 9,3 metros. A segunda parte, ele pede para calcular a pressão P1. Nossa pressão P1 é essa aqui. Se a gente for pegar dois pontos que estão sob a mesma altura, por exemplo, eu peguei um ponto aqui A e um ponto aqui B e um ponto aqui A. Então, se a gente for ver que eles estão na mesma altura, percebemos que a pressão em A será igual à pressão em B. Assim, a gente pode calcular a pressão em A como sendo o quê? A pressão em A vai ser P1 mais o peso específico da água vezes uma altura H1. E a pressão em B será a pressão ATM, que está atuando aqui, mais o peso específico do HG, que é do mercúrio, vezes uma altura 2. Como a gente vai encontrar uma pressão do tipo manométrica, então desconsideramos a pressão ATM, logo ela será 0. A gente vai ficar então com P1 mais peso específico da água vezes H1. Quem será H1? H1 vai ser 6 centímetros menos esses 4 centímetros aqui, não é isso? Então, fazendo isso, a gente vai ficar com 6 centímetros menos 4 centímetros. O peso específico do HG vezes quem vai ser a altura H2. H2 vai ser 10 centímetros menos 4 centímetros. Com isso, nós temos densidade, o peso específico da água, que é 10⁴. Temos também essa diferença aqui, que vai ser 2 centímetros. Passando para metros, a gente fica com 0,02. E temos aqui que descobrir qual será o peso específico do mercúrio. Fazendo aqui no cantinho, a gente tem o seguinte. Sabemos que Sg é igual a ρ dividido pelo ρ da água a 4 graus Celsius. Nós temos o Sg do mercúrio, que é a densidade relativa. Então, é só substituir os valores aqui para encontrar o ρ dele. 13,6 vezes o ρ da água, que é 10⁻³. Isso é igual a ρ do Hg. Encontramos o ρ como sendo igual a 13.600. Além disso, a gente sabe também que o peso específico ele é o que? É o ρ vezes a gravidade. Aqui vamos considerar a gravidade como sendo 10, tá certo? Então, a gente faz o peso específico do Hg vai ser 13.600 vezes 10.
peso específico do Hg vai ser newtons por metro cúbico. Encontrado o peso específico do Hg, a gente substitui aqui. Essa diferença aqui vai dar 6, transformando para metros dá 0,06. Passando esses termos para o lado de cá, a gente vai ter P1 igual a 6.000 vezes 0,06 menos 10 a quarta vezes 0, fazendo esses cálculos, a gente vai encontrar a pressão P1, a gente vai encontrar para a pressão P1 um valor de 21, isso aqui mesmo, 2.120 Pascal.